Então, pessoal, para fazer essa peça, a gente vai estruturar o nosso tecido na manta R1. No caso, eu estou usando a R1, né? Você pode usar R2 também, mas eu gostei bastante do resultado que eu tive com a R1. E agora, logo a seguir, eu vou riscar a minha peça ao meio e vou usar a medida de 5 centímetros para fazer o meu matelacê. Você usa a medida que você quiser. E se você não quiser fazer matelacê também, fica a seu critério, porque essa peça é para ficar na cozinha e tudo, mas como dá para lavar, eu preferi fazer o matelacê para segurar realmente o tecido na manta, né? E se você não for fazer o matelacê, eu acredito que na hora que for lavar, geralmente a gente lava na máquina, ou pelo menos centrifuga ele na máquina, aí o tecido não fica muito preso. Então, eu acredito que fazendo uma telacê demora um pouquinho mais, é uma técnica que você tem que fazer, mas eu acredito que fique mais bonito até o trabalho e mais durável, né? Então, aí eu estou fazendo a medida de 5, tá? Para ficar esses balãozinhos aí que vão ficar. Eu acho lindo uma telacê. Se você não quiser fazer, como eu disse, você não precisa fazer, tá? Agora, feito isso, risquei toda a peça. Agora a gente vai levar para a máquina, tá? E vamos passar em cima das riscas que nós fizemos. Obviamente que eu gosto de deixar sempre assim explicadinho, porque tem gente que nunca fez matelacê, tem gente que nunca viu a costura criativa, aí vai cair aqui nesse vídeo, vai ver fazendo, não vai entender. Por isso que muitos de vocês podem pensar, ah, mas eu já sei o que ela tá falando. Só que tem pessoas que chegam todo dia no YouTube, né? Porque o YouTube ele é uma caixinha de surpresas. Então tem pessoas que nunca viu, não sabe, então é por isso que eu gosto de estar sempre falando que naquelas riscas que a gente fez com o giz, eu estou passando a máquina agora para deixar bem seguro a nossa peça, tá? E eu gosto de dar essas explicações porque eu lembro de mim no início. No início foi bem complicado para mim. Eu não sabia o que era estruturador, eu não sabia, porque às vezes eu assistia um vídeo, ela falava, estruturador, e eu ficava caçando o que era. Por isso que eu gosto de deixar bem claro. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou levar o ferro novamente, por quê? Porque precisa sair essa risca do giz, né? Esse giz mágico, ele sai com o calor do ferro. Então, você pode perceber que aquelas riscas brancas que nós fizemos inicialmente já não tem mais. Agora, eu peguei o forro e vou simplesmente colocar ele ao contrário. Então, vai ser forro beijando o tecido principal, tá? Então, o avesso do forro vai ficar virado para você e você vai passar na máquina, tá? Os 4 cantos, deixando nenhum dos cantos uma abertura para você poder desvirar a peça. Feito isso, a gente vai refilar essa peça, tá? Todinha, em todos os cantos, e você vai depois fazer a costura, né? Depois que você desvirar, você vai fazer a costura novamente. Essa peça é tão fácil de fazer, gente, que nossa, é incrível. Tô tirando aí os cantinhos, ó, para vocês verem e desvirando a peça. Eu acho assim muito rápido, muito fácil, tá? Para fazer, você não vai se perder. É uma peça muito rápida mesmo. E agora, o importante é você enfiar o seu dedo, como eu estou fazendo, principalmente naquelas pontinhas que a gente cortou a diagonal, quando ela estava do avesso, para ficar bem feitinho, porque essas pontinhas depois elas vão aparecer depois da peça pronta. Então, o interessante é que elas estejam bem bonitinhas, do jeito que eu tô deixando aí, tá? Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o ferro, principalmente na parte da abertura. Então, eu começo passando o ferro na parte da abertura para poder já fixar novamente o tecido na manta que sobrou, tá? Depois que eu fizer isso, os 4 cantinhos, tudo bonitinho, bem passadinho, nós vamos levar a máquina para fechar toda a lateral. Procure começar pelo canto que você fez a abertura, tá? Que você desvirou a peça, porque assim você já estabiliza ela e não tem perigo dela ficar torta, dela ficar aberta, tá bom? Do jeito que eu fiz aí. Eu comecei costurando pelo lado que eu abri a peça, no caso que eu desvirei, né? Então é isso, a gente tá fazendo aí a costura nos 4 cantos. Feito isso, a gente vai dobrar ao meio, tá? A peça. E nós vamos usar botões.
eu tô colocando aí 4 botões, um em cada ponta, tá? Eu vou fazer isso e daí eu já volto com vocês também. Nessa parte aqui, você vai cortar num pedaço de papelão ou cartolina um quadrado de 6 centímetros por 6 e depois você vai riscar ele na diagonal, bem no meio da peça, como eu fiz aí. Fica parecendo uma flechinha e vai cortar. Essa parte agora, você vai pegar a parte que você cortou e vai posicionar em cima da sua peça. Novamente com o giz mágico, e você vai posicionar desta maneira e vai passar a costura, tá bom? Nessa parte quase não pegou muito a máquina, vocês relevem aí, mas eu acho que dá para vocês entender. Vai passar em cima daquele risco que vocês fizeram. Daí você vai desvirar a peça e vai encontrar o botão com o botão lá em cima. Ela vai ficar ao contrário agora. Ela já tá começando a pegar forma. Então, vocês vão ver aí, olha, você vai riscar exatamente da mesma forma que você fez da primeira vez, só que agora do lado ao contrário. Você abriu a peça, virou e tá riscando novamente. E passando na máquina. Gente, é muito mágica essa peça. Como é que você faz uma cestinha de tecido com um sistema de dobradura de papel? Olha isso. Ela já tá pronta, a nossa cestinha. Eu achei incrível, incrível, incrível o resultado. Eu gostei muito, espero que vocês gostem, tá? E eu, nesse momento, eu tive uma ideia de fazer o quê? Você pode pegar, antes de pregar o botão, você pode colocar velcro, se você não quiser essas abinhas dela assim, o que eu acho um charme. Mas se você quiser ela fechada, você passa o ferro em cima, tá? Eu fiz isso na minha. Eu passei o ferro em cima das 4 abinhas para deixar bem marcadinho. E depois que eu fiz isso, eu levei a máquina para poder deixar bem marcadinha as abas, porque eu achei que dá um resultado melhor. A aba, ela cai sozinha nesse caso. Então você não precisa ficar ajeitando, principalmente quando tiver o seu pãozinho dentro. A gente fala pão, mas você pode colocar torrada, uma noite de sopas, aí você encher essa cestinha de torrada, pão, broa, bolacha, seja o que for, né? Essa cestinha, ela é maravilhosa para você levar à mesa, é uma peça muito rica, muito bonita mesmo. E aí eu estou passando, gente, ó, nos 4 cantinhos da aba, eu estou passando a costura, porque ela já vai caindo naturalmente quando você faz essa costura, tá? Então, vê se vocês entenderam. Se vocês não entenderam, deixa aí nos comentários alguma sugestão, alguma dúvida, tá? Principalmente para mim que estou começando aqui no YouTube. Então, assim, eu não tenho problema algum em ser chamada a atenção, se for o caso. Mas olha, gente, olha que coisa linda. Fala a verdade. Essa cestinha fica assim, um charme. Eu achei ela espetacular, muito espetacular. Vocês vão amar fazer essa peça. Olha que coisa linda. Você pode usar ela assim, quando o pãozinho tiver, você pode virar para cima, ó. Ela já fica até tampadinha. E aí, o que vocês acharam?